Meus amigos, boa tarde a todos. Armindo Vieira Júnior. Pra gente é um prazer estar aqui com vocês. Janaína também está aí com a gente, né, Janaína? Dá um abraço aí pra turma. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente está aí fazendo um trabalho diferenciado hoje, pessoal. Nós não vamos fazer uma live ao vivo, não. A gente até comentou com vocês ontem, quando a gente terminou a live, que a gente vai fazer uma live offline. A gente sabe que isso não existe, live offline, né? A gente está fazendo um vídeo normal, mas a gente está aqui pegando as perguntas que não foram respondidas lá nas duas lives iniciais dessa semana. Nós fizemos 4 essa semana. E nós pegamos ali as 2 primeiras lives e fizemos uma seleção das principais perguntas para a gente poder trazer para vocês nesse complemento das informações aí das 2 lives que nós fizemos em cima da semana do negócio apícola. A gente está aqui em casa, né, Janaína? Estamos aqui em quarentena, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mas a gente está aqui tranquilo, aqui descansando de boa, né? E aí a gente vai tirar esse tempo aqui para poder gravar com vocês. A Janaína vai aí passando as perguntas e aí a gente vai respondendo aí. A gente pede que vocês estejam aí acompanhando realmente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar no descritivo do vídeo aqui embaixo, na parte aí de comentários, que aí a gente também complementa qualquer dúvida que vocês tiverem depois acerca das temáticas que a gente vai trazer hoje para vocês, tá bom, gente? É isso aí. O Armindo, ele separou aqui alguns temas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre pólen, rainhas, selo arte, mandar alguns abraços, manejo e industrialização, casa do mel e entreposto. É isso aí. Então, vamos lá, Armindo. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. O nosso tema agora é pólen. Então, o Eliel Alves perguntou aqui. Boa tarde, Cia da Abelha. Armindo, fala pra gente hoje sobre a coleta de pólen. Estou aqui em Brasília, vizinho a Goiânia. Então, o Lívio Nascimento também vem trazendo uma pergunta sobre o mesmo tema. Boa tarde, Armindo, tudo bem? Estamos aqui de novo. Sou da cidade de São Martinho, Santa Catarina. E ele pergunta sobre a produção de pólen. E ele quer saber sobre a questão de alimentação individual ou coletiva, qual tem melhor resultado e a porcentagem de açúcar e água que ele vai fazer o xarope. Então, ele quer saber qual que é a alimentação melhor para as colmeias dele para a produção de pólen. De pólen, exatamente. Não esquecendo que o Eliel está em Brasília e o Lívio está em Santa Catarina. Eliel, um grande abraço para você, meu amigo, e também o Lívio que está em Santa Catarina, um abraço para vocês, né? Para a gente é uma alegria ter vocês aí com a gente. E essas perguntas realmente ali ficaram ali da live para serem respondidas a respeito do processo de produção de pólen. O processo de produção de pólen, a gente até não tem, a gente tem vídeos no canal falando sobre o pólen enquanto alimento para consumir, mas a gente ainda não fez vídeos mostrando o processo de produção de pólen. É algo até que a gente vai logo começar a fazer aí para vocês, mostrar para vocês aí dentro lá do apiário Meia Ponte. A gente vai separar algumas colmeias para processos de produção de pólen, no sentido de mostrar para vocês o processo de produção. Mas o processo de produção de pólen, ele basicamente envolve o quê? Ele envolve a utilização de colmeias inicialmente exclusivamente no ninho. A gente não coloca nem melgueiras e a gente não coloca sobreninho nas colmeias. A gente usa só, né, Janaína? Usa só ninho. Então a gente não entra sobre ninhos. E por que isso? Porque a gente precisa dar à colmeia a ideia e a condição de que ela só vai trabalhar realmente no ninho. No ninho tem o quê? No ninho tem filhotes, no ninho tem abelhas. E existe uma relação que você precisa trabalhar na colmeia de uma proporção de 8 quadros de filhote e 2 quadros de alimento. Quanto mais filhote em uma colmeia de produção de pólen, mais pólen aquela colmeia vai dar para você. Então isso é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente na hora de estabelecer um processo de produção de pólen aí no apiário de vocês. Então a colmeia não trabalha nem melgueira e nem ninho. E você precisa quinzenalmente estar revisando as suas colmeias para poder sempre manter aquelas colmeias destinadas para a produção de pólen com no mínimo 80% dos quadros com filhotes. Então, se você não alcançar isso, você não vai conseguir um processo de produção de pólen adequado para poder fazer a coleta do produto adequadamente aí para você. Por que você tem que ter uma relação de 8 quadros de filhote e 2 de alimento? Né? Por que não pode ser, por exemplo, 5 quadros de filhote e 5 de alimento, ou 6 quadros de filhote e 4 de alimento? Tem que ter muito filhote, porque 80% do alimento que entra para dentro da colmeia,
ele vai para a alimentação dos filhotes. Então, se a abelha ela coleta pólen lá na natureza, 80% daquele pólen vai ser direcionado para os filhotes dentro da colmeia. Não vai ser direcionado para as abelhas que já nasceram. Então, quanto mais filhote tiver na sua colmeia, mais produção de pólen você vai ter. Quando você retira a melgueira, retira o sobreninho e trabalha exclusivamente no ninho com 8 quadros de filhote, a colmeia vai ter espaço para armazenar alimento? Ela não vai ter espaço para armazenar alimento. Só vai ter filhote. Então, dessa maneira, pelo fato dela não ter espaço para armazenar alimento, isso vai fazer com que ela tenha uma tendência de buscar muito pólen. A colmeia ela tem comandos, a rainha ela emite comandos de acordo com a necessidade da colmeia. Quando você tem um espaço muito reduzido e um número muito grande de filhotes, o comando e a ordem que a rainha passa para as campeiras é da busca de pólen prioritariamente, que é o alimento principal que a colmeia necessita. Então esse é o cuidado que vocês têm que ter aí a respeito do processo de produção de pólen, né? O Lívio perguntou sobre a alimentação, né, Janaína? Sobre a alimentação, se coletiva ou individual. Qual é que vai ter o melhor resultado? Isso. A questão da alimentação, pessoal, para comer a produção de pólen, vocês têm que se atentar a duas coisas. Primeiro, o coletor de pólen que vocês forem utilizar, seja o coletor TTA, que vai na entrada da colmeia, ou o coletor superior, que é aquele coletor intermediário, que é o coletor tipo melgueira, que você utilizar na colmeia, esses coletores, 30% dos furos, os furos da trampa, não é tampa, é trampa, 30% dos furos da trampa, eles têm que permitir a entrada da abelha com pólen. Então você tem ali as medidas dos furos ali, que normalmente é 1 milímetro maior que os demais furos, para poder as abelhas campeiras entrarem com 30% do pólen que elas coletarem na natureza. Apesar de que você vai permitir a entrada de 30% do pólen para dentro da colmeia, vai ser importante que você faça a suplementação proteica na colônia com o bife proteico. Se você não entrar com o bife proteico, vai faltar proteína na colônia para poder alimentar os filhotes. E aí o enxame ele vai entrar numa deficiência nutricional. Se ele entrar em deficiência nutricional, as campeiras também perdem força, perdem energia para trabalhar no campo. Aí a produção de pólen também despenca. Então, os 30% de pólen que já vai entrar com as abelhas, mais o bife proteico que você vai aplicar, em torno aí de 500 gramas por quinzena, a revisão é quinzenal, então você vai aplicar 500 gramas de bife proteico quinzenalmente, isso vai suprir nutricionalmente a abelha. A aplicação desse bife proteico tem que acontecer dentro da colmeia, é alimentação individual. E se você for fazer alimentação também energética, de água com açúcar, ela também precisa ser individual e precisa ser interna na colmeia. Aí não pode ser nem o alimentador ABS, porque o alimentador ABS ele é um alimentador externo e ele vai ocupar espaço da colocação do coletor TTA na boca da colmeia. Então você vai ter que desenvolver um sistema, normalmente são colocados aí coxos, tipo potes de sorvete, dentro da colmeia, para a abelha poder alimentar do xarope e o bife proteico que vai ser colocado por cima dos quadros. Então a alimentação sempre individualizada e interna. Se você coloca uma alimentação, por exemplo, externa coletiva, o que vai acontecer? A abelha campeira vai coletar pólen e ela vai coletar ração também de abelha, aquela ração em pó. E aí o que vai acontecer? Ela vai misturar a ração em pó no pólen. Então aí também vai ser um problema para você. Por quê? Porque o seu pólen vai sair contaminado com ração. Aí não vai ser pólen, vai ser pólen misturado com ração de abelha. Então você tem que fazer alimentação interna na colmeia, por quê? Porque o pólen vai ser retido no coletor de pólen sem mistura de nenhum tipo de ração, sem mistura de nenhum tipo de alimento, que é o pólen que as abelhas trouxeram lá da natureza. Tá bom, pessoal? Certo. Então a indicação é alimentação individual para que não ocorra nenhum risco de contaminação de substâncias externas para dentro do... É isso aí, exatamente, isso mesmo. Certo. O Eliel aqui, ainda dentro da pergunta dele, ele fala sobre a questão da coleta. Né? A gente sabe que o alimentador TTA, ele tem um tipo de coleta e o intermediário um outro tipo de coleta. Comenta um pouquinho aí pra gente sobre isso. Olha, a sua pergunta é boa, Eliel. Por quê? Porque a coleta do coletor TTA, ela tem que acontecer diariamente.
Então, pólen não é um alimento que a abelha, né, vai coletar, que o coletor vai ali reter da abelha e que você pode deixar ali 5, 10, 15, 20 dias para ir colher. É um pólen que está sendo ali retido dentro do coletor TTA. O coletor TTA é aquele que vai na boca da colmeia, na entrada da colmeia. Um coletor TTA ali, com 24 para 36 horas, o pólen já está entrando em processo de fermentação. Nós estamos falando de um alimento que tem muita proteína, muita vitamina, muito sal mineral, muito aminoácido. Então aquilo ali, ele vai funcionar como um suprimento violento para a multiplicação de bactéria, de fungo, de levedura. Vai encontrar naquilo ali um paraíso. Então o micro-organismo ele multiplica mesmo naquele pólen e ele vai crescer muito aquele micro-organismo no pólen, levando o pólen à fermentação. Então você precisa coletar o pólen a cada 24 horas, no caso do coletor TTA, tá? Não tem como você fugir disso, a coleta vai acontecer diariamente. E diariamente também você chegou com o pólen, você já vai encaminhar para o processo de beneficiamento dele, conforme determinam aí os manejos para beneficiamento do pólen. O coletor intermediário já é um pouco diferente, porque como ele é um coletor, que a retenção do pólen ela vai acontecer internamente na colmeia, o pólen vai ficar retido dentro da colmeia, vai ficar em contato com o ambiente do interior da colmeia, todo aquele cheiro de própolis que permeia o interior da colmeia, ele vai também permear o pólen. Então ele vai dar ao pólen uma condição de quê? Uma condição do pólen não desenvolver micro-organismo num prazo de até 72 horas. Então o coletor intermediário, você tem a opção de fazer a coleta de até 3 em 3 dias, tá? A partir do 4º dia em diante já é comum também ele entrar em processo de fermentação. Então o coletor TTA diariamente e o coletor intermediário a cada 3 dias a coleta do pólen na colmeia. Certo. Aí o pessoal faz a coleta do pólen e qual o tipo de beneficiamento que o pessoal pode fazer? A gente sabe que existem os equipamentos. Se a pessoa não tem a estufa de secagem de pólen, o que ela pode fazer em casa para ela não perder esse pólen e ele não fermentar? Pois é, o beneficiamento do pólen, quando você vai estabelecer um processo de coleta do pólen para beneficiamento para comercialização, a primeira coisa que você faz com o pólen quando você chega do campo é ensacar aquele pólen e levar para o freezer. Ele vai para o freezer 5 graus negativos por no mínimo 72 horas. E por que é feito isso? É feito essa colocação do pólen no freezer para poder matar os ovos de traça. Quando a abelha ela traz pólen da natureza, naquele pólen que ela está trazendo da natureza vem muito ovo de traça. Tanto é que é comum muitos apicultores, quando eles não fazem um beneficiamento adequado do pólen no que diz respeito ao processo de resfriamento dele em freezer para matar os ovos de traça, a gente vê traça, né, Janaína, nascendo no meio do pólen. O pólen que já foi encaminhado às vezes até para o consumidor. Isso denota a falta de beneficiamento adequado por parte do produtor. É quando inclusive a gente seleciona que a Companhia da Abelha a gente não produz pólen aqui. O pólen a gente compra de apicultores, a gente compra de produtores. Goiás é um estado que ele tem uma vocação para a produção de mel. Ele não tem uma vocação de produção de pólen em abundância. Então é muito comum. A gente compra pólen do estado da Bahia, a gente compra pólen do Rio Grande do Norte, a gente compra pólen de Santa Catarina, que são estados que têm grande produção de pólen, mas a gente seleciona inclusive os fornecedores de pólen nossos pelo quê? Às vezes pela larva da traça que nasce no pólen. E essa larva da traça, normalmente ela nasce a partir daquele ovo, e o ovo está presente aonde? Está presente na farinha do pólen. Vamos chegar lá. Uma vez que passou as 72 horas que você levou o pólen para o processo de secagem, depois que você levou o pólen para o processo de resfriamento, você retirou do freezer, esperou ele voltar à temperatura ambiente, e aí é o momento de você levar o pólen para a sua estufa. Aí tem que ser a estufa mesmo, em aço inoxidável, com controle de temperatura, a resistência ali que vai promover o aquecimento interno.
circulação de ar quente para poder retirar a umidade daquele pólen de dentro da estufa. E quando o pólen ele atinge o ponto de secagem, esse ponto de secagem é a perda do peso do pólen na faixa de mais ou menos 35% do peso inicial, ou seja, eu coloquei ali 1 kg de pólen úmido que saiu do freezer. Coloquei 1 kg. Quando eu pesar novamente aquele pólen, após algumas horas de secagem, que ele atingiu o ponto ali de mais ou menos 650, 600 gramas de peso, ou seja, indicando que ele perdeu ali de 350 a 400 gramas de água, aquele pólen, vocês já vão perceber que ele já está ali com aquela textura bem sequinho, parecendo ali um alpiste de passarinho. Fica bem crocante. Bem crocante, bem durinho, né, Janaína? E aí é o pólen no ponto de secagem para poder seguir o beneficiamento dele. Secou o pólen na estufa? O próximo passo é você peneirar o pólen, porque ele dá muita farinha. E aí você tem que pegar uma peneira bem fininha para poder, uma peneira fininha mesmo, tipo peneira de mel que se usa para poder filtrar mel, e você peneirar todo o pólen para separar o pó do pólen. Esse pó do pólen a gente até comentou em uma das lives aí que ele é direcionado para quê? Ele é direcionado para a alimentação de apiários orgânicos. Esse pó do pólen que sai do processo ali de peneira do pólen, né? Aquele pólen que foi peneirado, ele agora vai para o último processo de beneficiamento dele, que é o processo de catação e seleção dos grãos. É muito importante o apicultor que se propor a produzir pólen, que esse processo de catação ele tenha um olhar muito minucioso para retirar os grãos pretos e os grãos ligeiramente esverdeados. Porque os grãos pretos e os grãos ligeiramente esverdeados não é pólen. Esses grãos são própolis. A abelha ela carrega na curbícula dela, no processo de coleta da própolis, ela carrega também a bolota de própolis que ela buscou lá na resina da planta. Então aquela bolota de própolis, na hora que a abelha passa no coletor de pólen, ela perde a bolota de própolis. E aquela bolota de própolis, se no processo de catação o apicultor não retirar, na hora que ele comer o pólen fica amargo. Verdade. E uma vez que o pólen ficou amargo, ele não fica gostoso, fica com um sabor desagradável, e a gente percebe claramente também que o apicultor não teve aquele cuidado no processo de separação desses grãos. Então, uma vez que você estabeleceu isso, você está com seu pólen pronto. Isso pensando em um pólen a nível comercial. Agora, se você vai fazer uma coleta de pólen para o consumo da sua família, você tem que ter a preocupação de secar o pólen? Não. Você tem que ter a preocupação de armazenar adequadamente seu pólen. O que a gente sugere? Você pega seu pólen, você vai guardar em um pote de vidro, como se fosse um pote de mel, né, Janaína? E aí você vai guardar no freezer, igual geleia real. A geleia real não é guardada no freezer para poder manter a conservação dela? O pólen também hidratado, aquele que você acabou de coletar lá da sua colmeia, que está ali muito úmido, muito molhado, que no prazo de algumas horas ele vai entrar em processo de fermentação, você vai colocar dentro de um pote e vai guardar dentro do freezer e consumir normalmente todos os dias ali 1 colher, 2 colheres de sopa de pólen por dia, advindos aí do seu apiário. Então todo apicultor ele tem condição de estabelecer, ele tem ali, por exemplo, 30 colmeias no apiário, ele pode separar 2, 3 colmeias para produzir pólen para o consumo da família. E você tem um pólen produzido a partir do seu apiário, a partir das suas abelhas, para o seu consumo e o consumo da sua família. É algo que todo apicultor tem condição de realizar. Isso, faz o consumo dele in natura mesmo. In natura mesmo. Né? Agora, aqui ainda dentro da pergunta do Lívio, ele pergunta sobre a porcentagem de água e açúcar. Como que ele pode fazer esse xarope para poder fazer a alimentação individual? Bom, essa quantidade de xarope, essa relação de água e açúcar, para pólen, diferente para mel, porque para mel a gente fala em 70% de concentração de xarope. Se você entrar com uma concentração de 70% de xarope, ela vai armazenar isso na forma de mel, lá nos favos que você tem que destinar para a rainha botar. Então você não pode entrar uma concentração muito alta de xarope. A concentração de xarope ela tem que ser de, no máximo, 30% de concentração de açúcar. Então você pega uma quantidade aí, aproximadamente aí, de 400 gramas de açúcar, veja bem, 400 gramas de açúcar,
e você vai pegar uma quantidade de água em torno de aproximadamente 900 ml de água. Tá? Essa relação de 400 gramas de açúcar com 900 ml de água, você vai ter ali em torno de 30% de concentração de açúcar. Isso você vai aplicar 1 litro de xarope por quinzena, mais os 500 gramas de bife proteico para a nutrição da colmeia naquela quinzena que você destinar para a produção de pólen da colmeia, tá bom? É dessa maneira que você vai fazer a nutrição da colmeia. É isso aí. Tá ficando bom? Tá ficando ótimo, muito bom. Janaína tá craque, né, pessoal? É bom que já vai treinando aí, ó, e ela já vai integralizando a gente aí nos vídeos aí também e acompanhando a gente aí, né, Janaína? Isso aí. Então, pessoal, agora a gente vai mudar de assunto. Vamos falar um pouquinho agora sobre rainhas. O Otávio perguntou aqui sobre como comprar rainhas de boa genética. A pergunta dele é a seguinte. Boa tarde, sou Otávio de Icém, São Paulo. Onde consigo comprar umas rainhas de boa genética? Ainda no mesmo tema, né? O Marcos Favari, boa tarde a todos. Estou com dificuldade em adquirir rainhas. E o José Roberto Lima, olá Armindo, fala um pouco sobre características da rainha. Por exemplo, o comportamento higiênico. Essa é uma característica importante, não é? Bom, gratidão, meus amigos, por estarem participando aí com a gente aí. São perguntas que também ficaram lá da nossa live, né? Dali das 2 primeiras lives que a gente fez dentro dessa semana do negócio apícola. E essa temática de rainha, realmente, ela é muito importante. Até na live de ontem, a gente citou sobre os produtores de rainha, mas é importante a gente estar repetindo esses nomes dos produtores, no sentido de vocês buscarem realmente os produtores de rainha que a gente sugere. Tudo sugestão, né, gente? A gente não vai determinar ninguém comprar com fulano, beltrano ou cicrano. Sugestão. O que a gente sugere a vocês, a gente tem aí o Robson Raad em Minas, que é um grande produtor de rainhas e mais de 40 anos em processo de melhoramento. O José Cunha no Rio Grande do Sul, lá do grupo da Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha também em processos de melhoramento genético com a apis africanizada. O professor Ednei Magalhães, lá de Itabuna, na Bahia, que já trabalha também já há um bom tempo com os processos aí de melhoramento da apis africanizada. E aqui em Goiás, o Pedro Alexandre, que tem feito um trabalho muito bacana aqui no estado em termos aí do fornecimento de rainhas, né? A gente vai deixar no descritivo do vídeo aí e também da live de ontem, eu ainda não coloquei, mas vou colocar o nome aí dos produtores de rainha com o telefone deles para vocês entrarem em contato, tá bom, pessoal? Sobre a pergunta do colega que perguntou sobre o comportamento, qual que é o nome dele? O José Roberto. Ele pergunta sobre o comportamento higiênico. Se ele é importante, né? É uma característica importante. Ele é uma das 5 características importantes no processo de seleção das rainhas, né? Então, quando você vai ali escolher ali as melhores colmeias, visando obter filhas daquelas rainhas campeãs, muita gente toma por parâmetro uma rainha campeã apenas se a rainha produziu muito mel. E isso não é um parâmetro sozinho que você vai utilizar no sentido de estabelecer um processo aí de seleção da rainha visando um processo de produção de mel, né? Você tem que estabelecer o processo a partir de 5 pontos. Além da produtividade, você tem que estabelecer aquela colmeia que tem um comportamento higiênico elevado, que tem uma ausência, né, vou editar essa. Você tem que encontrar os 5 pontos ideais dentro daquela colmeia que você está selecionando. A colmeia que tem uma produtividade elevada, a colmeia que tem um comportamento higiênico elevado, a colmeia que tem um baixo índice enxameatório, a colmeia que tem uma resistividade à fome no período de entre-safra e a colmeia que tem um baixo índice de quê? De agressividade. Então, quando você encontra uma rainha com essas 5 características, aí você tem uma rainha campeoníssima. Um desses comportamentos é o comportamento higiênico. O comportamento higiênico ele é fundamental para você estabelecer um trabalho realmente ali adequado na colmeia, porque é a colmeia que vai dar um indicativo de quê? O indicativo de uma colmeia limpa, de uma colmeia que não vai ter problema de doença, que não vai ter problema de micro-organismo, que não vai ter problema de varroa.
né? Hoje a varroa aí é algo aí que muitos apicultores aí têm encontrado aí problemas aí relacionados à propagação de varroa. A gente até tem temática disso aqui, de perguntas que a gente fez seleção, daqui a pouquinho a gente vai estar até falando. Mas o comportamento higiênico, ele é, dentro da abelha africanizada, o comportamento principal da abelha africanizada, que é o que permite a sua colmeia não receber nenhuma carga de medicamento, nenhuma carga de remédio, nenhuma carga de acaricida. É o que dá a condição da sua abelha africanizada produzir um mel legitimamente orgânico, livre de todo tipo de resíduo de remédio, né, de resíduo de medicamento. Então é por aí que você deve pautar o seu trabalho, né? Pois é, Armindo. Às vezes as pessoas, os apicultores, eles têm a intenção de fazer a troca da rainha pela questão da agressividade da colmeia. Mas nem sempre, a gente sabe que nem sempre uma colmeia muito agressiva tem relação com a genética. Com a genética da rainha. É verdade. Fala um pouquinho pra gente aí a respeito de colmeia agressiva, mas que não é relacionada à rainha. Que não é relacionada à genética da rainha. Quando a gente tem ali colmeias com favos muito velhos, né, que o apicultor não troca favo, tem apicultor que nunca trocou favo da colmeia. O cara tem a abelha ali há 5, 6, 8, 10 anos, os favos ali muito velhos, muito enegrecidos, com estruturas dos alvéolos muito diminutas. E aí a gente sabe que essas abelhas, elas nascem e crescem o tamanho que ela tem disponível no alvéolo. Então se eu tenho um alvéolo de tamanho normal, com o tempo aquele alvéolo diminui de tamanho, porque a parede dele engrossou, em função do comportamento higiênico das abelhas faxineiras que fazem limpeza e que depois da limpeza colocam aquela camada de própolis no favo, né? E aí o alvéolo vai engrossando e diminuindo o espaço. Então a abelha nasce pequenininha. Ela nasce pequenininha e quando você joga fumaça, ela bebe mel achando que vai vir fogo. Só que o que ela bebe de mel é tão pouco, porque o estômaguinho dela nasce pequenininho, que ela continua agressiva. Você pode jogar 10 toneladas de fumaça que não vai fazer nenhum efeito para poder dominar aquela colmeia. E aí a abelha vai vir para cima com tudo. Uma colmeia ali de 80, 90 mil abelhas ali, vem as 80, 90 mil para cima de você. Então o que isso decorre? Não decorre da característica genética da rainha. Decorre da falta de troca de favo por parte do apicultor. Agora, a gente sabe que tem abelha que é o cão chupando manga mesmo. Tem abelha que você troca favo, que você estabelece o manejo correto e a abelha é muito agressiva. Essa aí a gente deixa por último. Essa aí a gente deixa inclusive por último, né, Janaína? Quando a Janaína às vezes costuma ir no apiário comigo, a gente deixa a colmeia mais brava por último, porque é aquela abelha que tem uma característica já de mais ataque, né? Então é algo que a gente realmente procura já deixar por último para fazer revisão. Agora, aí você também deve pautar uma coisa. Tem apicultores que hoje, por incrível que pareça, faz seleção para agressividade. Tem apicultor que faz seleção para poder multiplicar a rainha mais brava do apiário, como meio de conter a presença de um predador terrível, que chama o ladrão. Então uma abelha brava vai sapecar ferroada no vagabundo, né? Isso é algo que o apicultor, se ele tiver uma roupa boa, tiver um fumigador bom, ele pode fazer o processo de seleção numa boa. Se ele tiver com uma roupa de ausência de ferroada, ele vai trabalhar tranquilamente, sem tomar nenhuma ferroada, né? E não vai ter nenhum problema ali dele manter abelhas mais agressivas. E vai ser um meio de você manter a segurança do seu apiário. Isso aí. Fala um pouquinho pra gente sobre a diferença de rainhas e princesas. A diferença de rainha e princesa é o tamanho dela, né? Quando você tem ali uma rainha que acabou de nascer, o abdômen dela ele é pouquinha coisa maior do que o da operária. Pouquinha coisa. Tanto é que é muito difícil a gente identificar a princesa na colmeia. Até quando a gente vai partir para os processos ali de peneira de abelha, se for uma colmeia que está ali com uma princesa que ainda não fecundou, ela tranquilamente se passa por uma operária. Você não vê a rainha. Agora, depois que ela vai na fecundação com o zangão, aí o abdômen dela alarga, né? Porque a bolsa espermática enche de esperma e aí o abdômen dela aparece. Aí a realeza dela, de fato, aparece.
A gente até diz que o processo, né, de fecundação da rainha, com a bolsa espermática enchendo de esperma e o abdômen dela crescendo, é quando a rainha está de fato coroada. Ela foi coroada. Ali é que a autoridade dela se impõe. Ali é que a condição da rainha realmente aparece, domando a colmeia, dominando a colmeia, determinando comandos na colmeia, realizando postura. E aí a identificação da rainha se torna fácil. Se você ainda quiser melhorar mais a identificação, você ainda pode fazer a marcação da cabeça dela com a tinta da cor do ano, né? Eu errei ontem a cor da tinta, vocês até me perdoem, a cor é azul, né? Reafirmando para vocês que a cor desse ano é azul. Então, se você tiver a opção aí de marcar a cabeça da rainha, isso ajuda bastante na identificação. Até mesmo se você capturar, sei lá, você captura um enxame esse ano, que por uma situação ali veio uma rainha com a cabeça vermelha, pintada com a tinta vermelha. A tinta vermelha foi cor de 2 anos atrás. Então você sabe que é uma rainha o quê? Uma rainha que já está velha, que já precisa ser trocada. A marcação da rainha também é justamente para poder você saber qual que é a idade dela. Exatamente, né? É isso aí. Ainda dentro do tema de rainhas, fala pra gente se tem alguma diferença na introdução da rainha e da princesa. Por exemplo, a gente recebe às vezes a rainha e às vezes a gente compra também a princesa. Então eu queria saber se tem alguma diferença na introdução dessa princesa e dessa rainha na colmeia. Olha, diferença na técnica da introdução não, né? Não há diferença na técnica da introdução. O que tem diferença é o que é? É que a rainha virgem, ela vai ter uma de 5.000 abelhas com até 5 favos. Você introduzir uma rainha virgem, uma princesa, em uma colmeia adulta de 70, 80 mil abelhas, o grau de rejeição é maior. Então é muito comum, às vezes, você introduzir ali 15, 20, 30 rainhas, e quando você vai avaliar 20 dias depois o que de fato redundou de sucesso naquela introdução, vai dar ali 50% a 60% apenas de aceitação das rainhas virgens que foram introduzidas em colmeias adultas. Esse processo de aceitação, ele é maior, que passa de 90% em núcleos. Então, se você fez uma divisão de colmeia, por exemplo, né, a divisão de colmeia, a colmeia mãe vai permanecer com a rainha original e a colmeia filha vai receber a rainha nova, que é a rainha virgem, né? A princesa. Então, aí aquele núcleo vai ter uma aceitação melhor por parte da rainha. Mas em termos do método e a forma como que você vai introduzir a rainha, ele não muda. É o mesmo método tanto para a virgem quanto para a rainha fecundada. Ok. Pessoal, se tiver ainda alguma dúvida a respeito das rainhas, pode deixar as perguntas logo abaixo do vídeo. É isso aí. Que o Armindo vai responder. Agora vamos falar um pouquinho sobre o selo arte. Selo arte. Essa temática aí é a temática do momento, né? É verdade. Então, o Carlos Honório deixou uma pergunta aqui pra gente. Sou um pequeno apicultor, estou produzindo em torno de 30 quilos de mel por colmeia ano. Ótimo. Produz para consumo e venda direta. Como faço para conseguir o selo arte? O Orlando Correia, deixou também uma pergunta. Boa tarde, Armindo. Gostaria de saber sobre o rótulo do mel com a nova lei do selo arte. Ele deixou aqui para você um tríplice fraterno abraço. Ah, bom demais, meu irmão. Um tríplice fraternal abraço também em ambas as colunas, viu, meu irmão? Gratidão aí pela pergunta e estamos juntos aí. Bom, a primeira pergunta, que é qual que é o nome dele? Do Carlos Honório. O Carlos Honório. Carlos, gratidão, meu irmão, pela pergunta aí. Selo arte é o assunto do momento. E o selo arte é para atender apicultores como você. Você imagina, eu não sei quantas colmeias você tem, você não falou na pergunta. Mas vamos supor que você está aí com suas 50 colmeias, 30 quilos de mel em média, você já tem sua produção aí de 1,5 toneladas. O selo arte é para atender apicultores como você, que está aí com a produção de 1, 2, outros que estão com 5, com 10, até 40 toneladas ano. O selo arte ele vai abrigar o registro através do selo arte. O selo arte ele é um registro que vem do Ministério da Agricultura. Então ele é uma extensão do Serviço de Inspeção Federal. Não é o selo do CIF.
É o selo arte para caracterizar a produção de um alimento no método artesanal. O fato de caracterizar a ideia do artesanal não quer dizer que por conta disso eu vou fazer a colheita do mel espremendo com a mão, ou fazer de qualquer ambiente, de qualquer forma. Não denota a ideia de fundo de quintal. Você vai precisar ter sua sala de mel do mesmo jeito, você vai precisar ter uma sala de recepção, uma sala de centrifugação, uma sala de decantação em envase e uma sala de expedição, normal. E aquela sala ela vai ser inspecionada por um fiscal que vai ali dar as orientações de como que você vai proceder todo o trabalho artesanal de colheita do mel. Você vai ter que ter equipamento da mesma forma, centrífuga, decantador, mesa, tudo. O que muda no selo arte é o quê? É o grau de exigência do ponto de vista fiscal em cima da sua sala. Que dentro de um selo, por exemplo, estadual ou federal, ele é muito mais rigoroso. Então, como é uma produção menor, então o grau de exigência do ponto de vista da presença do fiscal com você, ela também é menor, né? Mas o selo arte, você vai procurar quem? Você vai procurar a inspeção agropecuária do seu estado. É aí na inspeção agropecuária do seu estado que você vai estabelecer o registro do selo arte. Aqui em Goiás é a Agrodefesa, em São Paulo é o CISP, em Minas Gerais é o IMA, em Brasília é o DIPOVA. Cada unidade da federação tem a sua inspeção agropecuária que cuida do registro do produto. Então você vai procurar aí no seu estado a inspeção agropecuária e pedir, eu quero fazer o registro do selo arte para o meu produto. Já o meu irmão, qual que é o nome dele? Orlando. O meu irmão Orlando, não, da segunda pergunta. Orlando. Já o meu irmão Orlando, da segunda pergunta, que perguntou sobre o rótulo. Orlando, o rótulo não vai mudar, meu irmão. O rótulo não é uma determinação da inspeção agropecuária. O rótulo ele é uma determinação do Código de Defesa do Consumidor, que você tem que dizer o que é o produto, qual que é o produto, de onde que ele vem, qual que é o produtor responsável, se existe um CNPJ atrelado responsável por aquele produto, o endereço, o telefone, o responsável técnico, que no caso do selo arte vai ser o próprio apicultor. Então, esses procedimentos em termos das informações do rótulo, o rótulo não vai mudar. Não vai ter um rótulo especial. Vai ser o mesmo rótulo no lugar do carimbo do CIF, no lugar do carimbo da inspeção estadual ou no lugar do carimbo da inspeção municipal, vai vir um carimbo escrito selo arte, ou apenas escrito arte, ou artesanal. Mas vai ser um carimbo padronizado, estabelecido pela inspeção agropecuária do seu estado, tá bom? Então o procedimento aí com o selo arte funciona dessa maneira, pessoal. Ok. E, Armindo, qual que é a abrangência desse selo arte? É municipal, estadual, nacional? Nacional. O bom do selo arte é isso, é que você vai ter uma sala de mel, né, que dentro aqui de uma inspeção estadual abrangeria só o estado, você vai ter uma sala de mel, né, de um tamanho ali para o estado, mas que você pode vender para qualquer unidade federativa do país. Então a gente que está aqui em Goiás, por exemplo, eu posso colocar mel lá em Roraima. Eu posso colocar mel lá no Rio Grande do Sul, eu posso colocar mel lá em Santa Catarina, então não muda, né, esse procedimento. Você não vai ser obrigado a colocar o produto só no seu estado. Você pode colocar em todos os estados do país. Mas também venhamos e convenhamos, 40 toneladas, você com o registro do selo arte, você vai vender tudo dentro da sua cidade. Você não vai ter mel para atender a cidade vizinha, você com o selo arte. Porque você vai poder colocar em todos os supermercados, em todas as farmácias, em todas as padarias, em todos os sacolões, né? Todos os comércios você vai poder colocar com autorização sanitária legal. Nenhum fiscal vai poder chegar e apreender o produto. Então, se você tem a opção de distribuir em todos os mercados que estão próximos a você, 40 toneladas, isso aí vai dar para atender no máximo aí 3, 4, 5 bairros que estão à sua volta. Né? Mas você vai vender de maneira legal, sem ter preocupação com o fiscal. Essa é a ideia do selo arte para poder valorizar e dar condições ao pequeno produtor de escoar a produção de mel dele. Ok. Mudando aqui um pouquinho de assunto, então, o pessoal aqui que pediu abraços, né? A Sulamita. Sulamita, um abraço, Sulamita, gratidão. Um abraço aí aos colegas do Espírito Santo aí. A gente tem muitos amigos aí no Espírito Santo, aí em Vitória,
aí em Vila Velha, subindo aí para o norte do estado, aí em Linhares, em São Mateus, em Conceição da Barra. Então, os colegas apicultores aí do Espírito Santo, um grande abraço a todos. O Elvis José, boa noite, professor. Abraços para João Pessoa, Paraíba. João Pessoa, Paraíba. Acho que tem um outro colega aí também que é da Paraíba, ou de baixo. Qual que é o nome dele? Lá no Ceará. Do Ceará? O Assis Araújo, boa noite a todos. Abraços de Itaporanga, Paraíba. Paraíba, Itaporanga, Paraíba. Então, os colegas aí da Paraíba aí, que a gente tem aí também vários amigos aí no estado da Paraíba, apicultores que já vieram daí, de João Pessoa fazer curso aqui com a gente, que é o caso do Edivaldo Pacheco, e outros apicultores que a gente tem aí uma amizade muito grande, né? Gratidão, meus amigos aí da Paraíba aí que estão aí conosco, né? O Adenivaldo Silva manda um abraço lá de Anápolis, aqui pertinho. Ah, pertinho, os colegas aqui de Goiás, aqui de Anápolis. Obrigado, viu, meu amigo? Tamo junto aí. E o Mazin Maia pedindo um abraço para a Fazenda Três Poderes, lá em Russas, no Ceará. Russas, Ceará, Fazenda Três Poderes, o Mazin. Gratidão, Mazin, participou firme aí, né, nas lives aí dessa semana do Negócio Apícola. Gratidão, viu, meu amigo? O Isaías Castro deixa um boa noite. Sou de Itatira, Ceará. Ele pergunta qual o momento certo para fazer a divisão. E ele observa aqui que lá ele está em plena flora. Joia. Meu amigo, o período de divisão, o que a gente orienta dentro do calendário apícola? 60 dias antes da florada é o manejo pré-safra. A gente falou muito aí nessa semana do Negócio Apícola desse período do manejo pré-safra. Então, quando você chega o primeiro dia do manejo pré-safra, não é o primeiro dia da florada, a florada ainda é 60 dias para frente. Quando você chega ao primeiro dia do manejo pré-safra, você já tem que estar com colmeias prontas, com rainhas, para você entrar o manejo pré-safra. Entrar a alimentação, entrar a troca de favo velho, né? Entrar a troca das rainhas, daquelas rainhas que estiverem velhas. Então, o processo de divisão, dentro do calendário apícola, a data ideal para você realizar é 60 dias antes do manejo pré-safra. Então, vamos tomar, por exemplo, aqui Goiás Centro-Oeste. A gente tem aqui a nossa safra acontecendo de julho a outubro. 60 dias antes de julho, 1º de maio. Então, o mês de maio e o mês de junho é o manejo pré-safra. 60 dias antes do manejo pré-safra, nós estamos falando do mês de março. Então, tem o mês de março, que é a data boa de você fazer a divisão artificial. Março, abril, aquela colmeia filha vai formar a rainha. Quando chegar o manejo pré-safra no iniciozinho de maio, você já tem colmeia mãe, colmeia filha normal, com a rainha ali eficaz, trabalhando numa boa, e aí você entra o manejo pré-safra para poder aproveitar a safra de mel. Então, o período bom do calendário para você estabelecer a divisão artificial é 60 dias antes do manejo pré-safra. Ok. O Edenilson Miranda pergunta aqui sobre transporte. Armindo e Thiago, minha caixa isca está a 50 metros do apiário. Para transferir ela para o local definitivo, usei a tela de escape invertido. Certinho, isso mesmo. Quanto tempo espero para libertar novamente as abelhas? 24 horas. Então, se você tem um enxame que está a 50 metros, ou seja, ele não está a 2 km, 3 km, né? Ele não está além do raio de 1,5 km. Você colocou a tela de escape invertido, colocou a tela de transporte, por exemplo, às 9 da manhã. Isso tem que acontecer durante o dia, não pode ser à noite. Você colocou a tela, esperou ali 3 horas, as campeiras entraram para dentro da colmeia, ficaram presas pela tela de escape invertido, e aí você vai levar para o apiário. Você chegou com a colmeia no apiário, né, 3 horas depois, você não vai soltar a colmeia. Você vai esperar mais 24 horas, e só depois de 24 horas é que você vai soltar as abelhas. A abelha ela tem que ser presa durante o dia, ser transportada 3 horas depois que ela for presa, ela vai permanecer presa o resto do dia, vai passar toda a madrugada. Quando for no outro dia cedinho, por volta das 9 da manhã, no mesmo horário que você prendeu no dia anterior, você vai lá para poder soltar as abelhas, que aí elas já vão estar transferidas e você não vai perder nenhuma campeira. Para não dizer que você não vai perder nenhuma, você vai perder um bolinho de campeira.
Que campeiras são essas? São aquelas campeiras com mais de 38 dias de vida, que já estão bem envelhecidas e que não perdem a memória geográfica delas. Mas isso é uma parcela de menos de 3% do total de campeiras. Então é algo que dá para você fazer sem constituir nisso uma perda muito grande de abelhas na colmeia. Ok. O Giovanni Ferreira, ele está perguntando se é viável ter um apiário de 15 colmeias em uma distância de 30 quilômetros. Eu acho que a pergunta dele é que ele vai montar um apiário a 30 quilômetros com 15 colmeias. Eu aumentaria um pouquinho. Eu chegaria nas 30 colmeias. 30 quilômetros é bem perto. 30 quilômetros é perto, mas para 15 colmeias ainda é um chãozinho para você rodar. Então você vai ter um custo aí de automóvel e de manutenção de automóvel e combustível que ela vai impactar um pouco no seu custo final do mel, no seu preço final do seu mel na colmeia. Então sobe para umas 30 colmeias, né? Normalmente o que a gente orienta, quando a pessoa ali está numa distância que quer ter um parâmetro, cada quilômetro rodado para o apiário é uma colmeia. Então, por exemplo, lá são 30 quilômetros, 30 colmeias. Meu apiário está a 100 quilômetros. Meu amigo, põe 100 colmeias. Porque rodar 100 km para ir, 100 km para voltar, você tem que ter um número de comércio para te dar uma boa quantidade de mel para poder custear a sua viagem para lá e para cá. Né? 40% do custo de 1 quilo de mel para a gente que está aqui no Sudeste e no Centro-Oeste brasileiro representa manutenção de automóvel e combustível. Tá? 30 comércios fica no número bom aí para você colocar. Isso aí. O Faria Alves está perguntando qual é a melhor forma de armazenagem para a cera alveolada ou a cera bruta, para evitar o ataque de traças. Ele é de Manga, em Minas Gerais. Aproveita e fala um pouquinho para a gente também de como as pessoas podem armazenar as melgueiras que estão ainda com os favos, né, após a centrifugação. Olha, pessoal, sobre os favos, um abraço aí, viu, meu amigo? Você que está aí em Manga, aí, norte de Minas, quase divisa com a Bahia, né, já é uma região aí que já pega aí grande parte aí já do semiárido nordestino, mas ainda dentro de Minas Gerais, uma região de altíssima produção de mel, um potencial muito grande aí de produção de mel aí em Manga, né? Gratidão aí pela sua participação aí conosco. Bom, como que você vai armazenar a cera bruta beneficiada, né, e armazenar a cera alveolada que você tiver que guardar? Você vai guardar no fundo da geladeira. Se você empacota ali a cera direitinho, tudo num saquinho, protegida, a cera alveolada, por exemplo, você coloca no fundo da geladeira, abaixo ali daquele cesto, onde o pessoal costuma colocar ali verdura, né? Então você coloca a cera alveolada ali. E a cera bruta, a mesma coisa, você arruma um cantinho na geladeira e põe a cera bruta ali guardada na geladeira, a traça não entra para dentro da geladeira. Já o armazenamento do favo, como é que você vai estabelecer? Você vai ali atravessar uma barra de ferro, tá? Arruma uma área sombreada, mas muito arejada. Ela tem que ter arejamento, tem que chegar à iluminação natural do dia sem bater sol para não derreter o favo. Você atravessa uma barra de ferro grande e dependura os quadros nessa barra de ferro, tá? Então você coloca os quadros ali bem próximos um ao outro, sem encostar, deixa uma distância boa ali para entrar ventilação entre os quadros, entrar luminosidade entre os quadros, aquilo ali vai ajudar muito na conservação dos favos. Essa é a melhor maneira que tem para você, pequeno apicultor aí, fazer o armazenamento dos favos aí de um ano para o outro, sem precisar perder aqueles favos ali para trás. Certo. E quando esses quadros que estão com os favos, eles estão dentro das melgueiras, como que ele pode armazenar as melgueiras? Bom, se você tiver um número grande de melgueiras, vamos dizer que você tem aí 100, 150, 200 melgueiras. Como é que você vai fazer o armazenamento disso? A primeira coisa é reduzir o número de quadros por melgueira. Você vai colocar 7 quadros por melgueira e você vai distanciar um quadro do outro ali em distâncias iguais dentro da melgueira para ter um espaçamento bom entre eles, tá? Quando você fizer isso em todas as melgueiras, né, que estão ali com 7 quadros, você vai empilhar essas melgueiras também no ambiente aberto, no ambiente arejado, no ambiente iluminado, mas sem bater o sol direto, no ambiente bastante arejado, com luminosidade natural. Então você vai colocar uma melgueira no sentido longitudinal e outra no sentido transversal. A seguinte você vai colocar novamente no longitudinal, transversal, longitudinal, transversal, longitudinal, transversal. Então você vai fazendo pilhas.
O que vai entrar ali no meio daqueles quadros? Vai entrar muito arejamento, muita ventilação e vai entrar luz. A mariposa da traça, ela só bota num ambiente escuro e abafado. Então, se você criou uma situação de guardar os favos que está entrando luminosidade, ele não é escuro. Se o ambiente é arejado, ele não é abafado. Então a traça ela vai perder o interesse de mexer naqueles favos porque é um ambiente que não dá condição a ela de botar os ovos que vão nascer ali as traças. Ok. Então vamos lá. O Alexandre dos Santos diz o seguinte: boa noite, sou de Blumenau, Santa Catarina. Gostaria de, em 4 anos, estar mudando de ramo. Estou adorando trabalhar com as abelhas. Melhor focar na produção de mel ou já tem algum curso de outros produtos, como por exemplo a geleia real? Tem sim, meu amigo. A gente tem hoje aí cursos de produção de geleia real. A gente vai estar até deixando aqui contato aqui, um apicultor aqui de Uberaba, que já tem uma ampla experiência aí na parte de produção de geleia real. Mas para você produzir geleia real, você tem que ter muita caixa, tá? Então você tem que ter caminhada. Se você pretende trabalhar com apicultura e pretende viver ali da produção do mel, da produção daquilo que a abelha vai te dar, você vai começar pelo mel. Então você vai primeiro aprender a produzir mel, depois você vai passar para o processo da própolis, para o processo do pólen. Aí que você vai lá na frente pensar na geleia real, tá? Pensar na geleia real. Mas foca primeiro nos produtos básicos ali que você vai encontrar, inclusive, uma venda muito mais garantida a partir daquilo que você estabelecer de produção na sua colmeia, tá bom? Fica essa dica aí para você. Ainda dentro da pergunta dele, fala pra gente um pouquinho da produção consorciada. O que você pode produzir juntamente com o mel, juntamente com o pólen e assim por diante? Você consegue consorciar, por exemplo, se você pretende produzir além de um produto, você consegue consorciar a produção de mel e produção de própolis. Você consegue consorciar a produção de própolis e produção de cera. Você consegue consorciar a produção de pólen e produção de própolis. Então você consegue fazer o consórcio de mais de um produto. Você não consegue produzir tudo ao mesmo tempo. A gente até falou bem isso aí nessa semana do negócio apícola, se não me engano, na live de ontem, né? Mas você pode fazer o consórcio de mais de um produto aí, para você não ficar só preso também em cima de um produto, né? Certinho. O Sandro Soares, ele está com uma dúvida aqui a respeito da alimentação. Armindo, a respeito do xarope especial para um crescimento acelerado de população de uma colmeia, este xarope deixa algum resíduo na melgueira? Ele vai deixar residual na sua colmeia se você não fizer o manejo completo do manejo pré-safra. Tá? O manejo pré-safra ele estabelece o quê? A troca de favo velho, a troca da rainha e a alimentação rica e balanceada para a abelha para comer a crescer. Se você entrar a alimentação sem tirar favo velho, o que vai acontecer? Ela vai pegar aquele alimento e vai armazenar no favo que já está construído. Ela não vai direcionar aquele alimento que você está aplicando para poder puxar cera nova, com alvéolos grandes. Se você faz um processo desse de alimentação sem efetuar a troca da rainha da sua colmeia, o que vai acontecer? Ela também vai armazenar esse alimento na forma de mel. Por quê? Porque ela deveria destinar aquele alimento para alimentar filhote e a rainha velha não está dando conta de botar. Então você precisa fazer um manejo completo. Quando você faz o manejo completo, ela destina mais de 90% a 95% do alimento que você coloca na colmeia, ela vai transformar em abelha. Então ela não vai armazenar o alimento na colmeia. Então é importante que você faça o manejo todo e não o manejo uma parte dele. Se você fizer o manejo uma parte dele, você já vai encontrar ali algum problema na colmeia futuramente que não vai redundar em produção de mel. E se redundar em produção de mel, no caso, por exemplo, da alimentação, vai redundar em alimentação vai resultar em produção de mel com residual de alimentação. E aí é problema que vai dar também para você, né? Fala pra gente sobre os diferentes tipos de alimentação, que tem uma alimentação para subsistência, uma alimentação para crescimento. Dá uma pinceladinha aí sobre qual é a melhor opção para o produtor. Se no momento é a líquida, se no momento é a ração proteica em pó, né? Você tem aí os sistemas de alimentação, que você tem aí o xarope água com açúcar, né?
onde você vai entrar ali ou não o promotor de crescimento. Isso aí vai depender da época do ano. O calendário apícola é quem vai dizer para você qual que é o tipo de xarope que você vai entrar, se é com promotor de crescimento ou sem promotor de crescimento. Você tem a aplicação da ração em pó, ela sólida, que você tem a opção de aplicar ela coletivamente para alimentação de apiários com mais de 30 colmeias, que ela vai carregar aquele pó para dentro da colmeia como se ela estivesse carregando pólen, né? E você tem também a opção da aplicação do bife proteico para colmeia, tá? Quais os tipos de alimentação que você vai usar coletivo ou bife proteico, isso também vai ser levantado para você dentro do calendário apícola, assim como as quantidades. Cada época do ano você vai ter quantidades diferentes de alimento que você vai aplicar na colmeia de acordo com a situação da colmeia. Se é manejo pré-safra, se é período de entre-safra, se é época de fome, se é início de entre-safra. Então tudo isso é que vai determinar quando que você vai alimentar, o que você vai alimentar e a quantidade que você vai aplicar de alimentação para a colmeia. Ok. Ainda dentro do tema manejo, o Sandro Soares está querendo saber a respeito de varroa. Armindo, o que você pode falar a respeito da varroa, o piolho da abelha? A varroa, inclusive tem até muitas perguntas aí de vários colegas, até a própria Varla, né, ela deixou aí em 2 lives aí a pergunta sobre a varroa. O que a gente fala para vocês de varroa? Varroa, ele é um inseto que adentra ali a colmeia, principalmente ali nos períodos ali em que a abelha está mais com fome, e que ele consegue uma procriação na colmeia quando a colmeia ela perde muito da capacidade de nutrição dela. E além da capacidade de nutrição, há ainda colmeias que não tenham uma seleção de características para um comportamento higiênico elevado. Então a gente vai encontrar uma proliferação de varroa nessas 2 situações. Ou a colmeia está desnutrida, ou a colmeia vem de uma rainha que não tem uma seleção de característica para comportamento higiênico elevado. Porque a abelha africanizada, tem vídeos disso inclusive na internet mostrando, a abelha africanizada, a abelha faxineira chegando, retirando um carrapato de varroa no corpo de uma outra abelha, retirando aquele piolho, juntando ali na pata dela e jogando para fora da colmeia. Então é uma característica da abelha africanizada isso acontecer. Você tem que saber fazer a diferenciação também de presença de varroa e infestação de varroa. Você abrir uma colmeia e encontrar ali esporadicamente 1, 2 abelhas com um carrapatinho andando no corpo dela, isso é normal. Agora você encontrar 15, 20, 30, 50 abelhas com carrapato no corpo, você levantar ali um favo de cria de larva, um favo de cria de larva de zangão e encontrar ali 8, 10, 15 alvéolos com larvas, com ali o carrapato da varroa comendo a seiva daquela larva, aí isso já denota uma infestação. E aí o que é que você deve fazer? Você deve entrar inicialmente em um processo de nutrição pesado na colmeia, preferencialmente bife proteico e água com açúcar com promotor de crescimento para dar uma nutrição completa. Se no espaço de até 20 dias, mesmo com aquela alimentação, a varroa continuar presente em grande quantidade, então você tem que trocar sua rainha. Porque aí o problema está aí na genética mesmo. Então tem como o apicultor estabelecer isso. O que eu afirmo com vocês com muita segurança? Que mais de 95% das colmeias de abelha africanizada que tem hoje no Brasil não tem problema de infestação de varroa. Tem apenas presença de varroa. Infestação não tem não. Tá? Infestação de varroa não tem não. Você não precisa aplicar nenhum tipo de acaricida, nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de remédio. Foge de quem te orientar isso nesse sentido, porque você não tem que aplicar nada disso. Você só tem que estabelecer o manejo. Tem publicações muito boas aí do professor Dejair Message, já é aposentado já da UFV lá de Minas, onde ele fez inúmeras publicações sobre a presença de varroa nas abelhas africanizadas e sobre técnicas e manejos de alimentação e de seleção de característica que dispensa o uso de medicamentos. A gente precisa preservar as nossas colmeias nesse sentido para a gente poder manter a característica orgânica do nosso mel.
Isso está na mão do apicultor fazer. E se ele fizer corretamente, não vai trazer nenhum problema ali ele estabelecer esse manejo e eliminar ali a varroa por técnicas e manejos naturais. Ok. Então, pessoal, vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora vamos falar sobre industrialização, casa do mel e entreposto. O Marco Martins está querendo saber a respeito da casa do mel. Armindo, qual a dimensão mínima para construir uma casa de mel que seja aprovada junto à Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e Federal? Bom, a casa do mel você vai visar pensando mais na inspeção municipal e no selo arte, tá? A casa do mel. 80 metros quadrados, no mínimo 4 cômodos. Uma sala de recepção de melgueiras, uma sala de centrifugação, uma sala de decantação e envase e uma sala de expedição. 4 salas. Você vai conseguir fazer um registro bacana disso na inspeção municipal e um registro no selo arte, que é o que eu oriento você. Inclusive vai para o selo arte. A tendência da inspeção municipal com o crescimento do selo arte, a inspeção municipal ela vai acabar. Não vai ter mais inspeção municipal. Porque é muito mais negócio você ter um selo arte que tem as mesmas dimensões de uma casa de mel para inspeção municipal que você pode vender para o Brasil inteiro do que você ficar ali limitado apenas na venda do seu município. Então a tendência da inspeção municipal é acabar. Ela ainda vai existir por alguns anos aí em termos de legislação, mas naturalmente a ideia da inspeção municipal ela vai acabar sendo abandonada. Quando a gente já pensa na inspeção estadual ou federal, aí é entreposto. Aí não é uma sala de 80 metros quadrados. Você tem que ter ali para uma inspeção estadual, no mínimo, uma área construída ali de uns 400 metros quadrados, 400 a 500 metros quadrados, várias salas, todo um processo de fluxograma muito bem distribuído, equipamentos de beneficiamento que vão muito além da centrífuga, decantador e mesa. Você precisa ter homogeneizador de mel, sistemas de descristalização de mel, salas ambientadas, condicionadas ali em termos de temperatura, para poder armazenar o produto, armazenar embalagens, uma sala para análise mínima do produto, você tem que ter um mini laboratório no entreposto, então isso para inspeção estadual. E para federal ainda maior, porque aí você precisa ter o quê? Você precisa ter ali um entreposto ali que você prepara para ter uma sala ali de no mínimo ali uns 1.000 a 1.200 metros quadrados, onde a estrutura tem que ser ainda maior. É um investimento caro que hoje está na casa aí de 2 a 4 milhões de reais de acordo com o tamanho da sala que você for realizar, né? Então eu não sugiro, mesmo você mexer, se você tiver uma produção pequena, não mexer com CIF federal nem estadual. Vai na salinha de mel de 80 metros quadrados e fazer o registro do selo arte que você vai estar muito bem atendido. Isso aí. O Marcos Magri pergunta aqui, para quem não tem volume suficiente para uma centrífuga, pode usar uma prensa apropriada? Existe prensa sim, né? Existe prensa, até que não existe a fabricação dela por parte das indústrias, não, né? Nós recebemos há um tempo atrás uma demanda nesse sentido, chegamos até a desenvolver um projeto de fabricação, passamos preço para o cliente, mas ele não topou fazer a aquisição naquele momento, mas existem meios de se fazer uma prensa em aço inoxidável para você aí fazer aí um processo de espremer o favo, sem você ter que levar até a mão, né? Sem que você tenha que colocar a mão, e aí você fazer a extração do mel do favo. Então tem meio sim, meu irmão Magri. Faz um contato aí com a gente aí depois aí que a gente vê para você o que pode ser feito, tá bom? Ok. Agora vamos para a nossa última pergunta. Vamos lá. O Jansen Brito, o nome dele é Jansen Brito e as abelhas. Ó, Jansen Brito e as abelhas. Isso aí que é um nome bacana, não é? As abelhas junto aí de você, né, Jansen? Gratidão, viu, meu irmão? Muito bom. Uma pergunta bem interessante aqui. Boa noite. Moro na Paraíba. Comercializo mel, extrato de própolis verde de Minas e vermelho de Alagoas. Gostaria de saber quais outros produtos eu poderia produzir a partir do própolis para comercializar. Bom, o extrato de própolis você já faz, que como você bem falou na sua pergunta. Você pode fazer a pomada de própolis, você pode fazer o creme hidratante com própolis, você pode fazer as loções corporais para o corpo com própolis, você pode fazer o creme anti-idade com própolis, você pode fazer o creme anti-estrias com própolis, o creme anti-celulite com própolis, você pode fazer o gel esfoliante com própolis, tá?
Não estou falando do álcool em gel, não. Estou falando gel corporal feito com água que vai própolis na composição. Você pode fazer o sabonete de própolis, você pode fazer a pasta dental de própolis, você pode fazer o fio dental com própolis. Cara, são centenas de produtos que hoje existem no mercado, não só no Brasil, mas em outros países também, que vai própolis na composição. A própolis hoje é o produto que depois do mel é o produto mais vendido das abelhas e que os consumidores mais utilizam dentro de casa. Então você buscar realmente treinamentos que possam te ensinar a manipulação desses produtos a partir da utilização não só da própolis, mas também do pólen, da geleia real, da cera, né, Janaína? É muita coisa que pode ser feita. Lá na Companhia da Abelha, por exemplo, o processo todo de manipulação, grande parte dele, quem realiza é a Janaína. É ela que desenvolve ali a linha de produtos nossos, né, Janaína? Que faz ali com carinho ali, tem aquele toque feminino, que faz com esmero, que faz com cuidado, que faz com a qualidade, com o olhar ali, ó, que nós apicultores não temos, que a gente está na correria do campo, na correria dos apiários. E a Janaína ali, ó, as mulheres ali, têm um carinho, um cuidado todo especial para desenvolver os produtos, desenvolver embalagens, desenvolver rotulagens. Isso aí elas fazem muito melhor do que nós. E isso é que é o bacana na apicultura, né? Essa coisa que você encontra espaço para toda a família trabalhar e se integrar, né? Então a gente está ali cuidando ali dos apiários. Essa semana, por exemplo, a Janaína trabalhou adoidado, porque como teve uma demanda muito grande de produtos aí, né, Janaína? Em função do problema do coronavírus, o que ela trabalhou essa semana, embalando própolis, embalando produtos à base de própolis, embalando ali gels, que a gente também faz ali, uma parte ali de alguns produtos ali de gels ali com própolis. Então essa semana foi duro o trabalho, né? Então, cara, é muita coisa que você pode fazer, pensa nisso aí, realmente você buscar capacitações nesse sentido, é isso que vai agregando valor para você e que vai introduzindo para você outros produtos além do mel dentro do mercado, né? Então buscar esse volume de informação aí vai somar muito para você, tá bom? Ok. Você falou dos produtos que ele vai usar própolis, mas você falou só daqueles que ele... de cosméticos, de produtos de uso tópico. Ah, sim, os comestíveis, você tem ainda ali os compostos, né? Você pode fazer o mel com própolis, você pode fazer o mel com própolis entrando com as ervas medicinais, você pode fazer o spray bucal que entra própolis também. Só a linha de sprays bucais você pode desenvolver ali, ó, dezenas de linhas de sprays bucais. O somatório de todos esses produtos que você pode fazer, se você botar na ponta do lápis aí e começar a pesquisar produtos que você pode desenvolver utilizando própolis, passa de 100 produtos à base de própolis, né? Isso aí. É isso aí. Fim. Pois é, né? Finalizamos, né? Hoje finalizamos, né? Nossa primeira experiência aí, né, Janaína? Trabalhando juntos aqui na nossa live offline aí. Amanhã nós vamos trazer outra pro pessoal, né, Janaína? Sim. Que vai sair da terceira e quarta live. A gente agradece aí a presença aí de todos aí. Espero que tenha valido a pena. Ele tem um modelo diferente da live ao vivo, que na ao vivo vocês estão fazendo pergunta ali em tempo real. Aqui a gente está pegando aquelas perguntas que não foram respondidas, né, ali na primeira e na segunda live, para poder trazer para vocês hoje, né? Isso aí. Durante a live não dá para responder tudo, né, porque é tudo muito intenso, muito rápido. Então a gente teve essa ideia para poder não deixar ninguém sem resposta. E se ainda ficou alguma dúvida sobre as respostas que o Armindo deu hoje, pode deixar aí o comentário aí logo abaixo do vídeo. É isso aí. Que o Armindo vai estar pronto para responder. E eu queria aproveitar também para mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço para o sogrão que está lá no Espírito Santo, né? Que ele está sempre participando aí com a gente, né? Seu Armindo, Dona Cleo, um abraço para vocês. É isso aí, pessoal. Ô, gente, a gente quer realmente agradecer vocês aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui em casa, né? Tá todo mundo em casa aí de quarentena, né? Quarentena entre aspas, que tá todo mundo muito à vontade, né? E a gente está aqui em casa aqui, espero que vocês estejam aí também com as famílias de vocês, e que vocês estejam gostando muito aí desse vídeo aí, desse complemento aí de perguntas aí que vieram lá da Semana do Negócio Apícola. E a Semana do Negócio Apícola, ela continua no ar, né, Janaína? Ela tá no ar, se você acessar aí a plataforma, os vídeos estão todos lá. Até amanhã, meia-noite, se você quiser ver, rever, assistir novamente, né? O que a gente sugere? Assiste a live do dia, assiste o vídeo do dia
e logo depois assiste a live que está no canal da Cia da Abelha referente àquele dia, porque aí as perguntas vão estar direcionadas em cima daquela temática. Então, para você rever, aprofundar, tirar dúvidas aí que você tem ainda, dentro da Semana do Negócio Apícola, é algo que realmente vai somar muito aí no dia a dia de vocês. A gente quer agradecer muito você estar aqui com a gente vai mantendo contato, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo aqui da Semana do Negócio Apícola para vocês acessarem. Qualquer coisa, estamos aí firmes e fortes. Até amanhã que a gente vai voltar com outra live offline aqui para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.